Gente, estamos aqui agora com uma das minhas primeiras mães, a mãe da minha mãe, a minha avó, Dona Zequinha. E hoje ela está aqui também como convidada para explicar também um pouco do ver dela em relação ao livro de Apocalipse, entre também contar os testemunhos que ela já vivenciou, coisas que vêm de acordo com a trajetória de vida dela, que ela vem armazenando e guardando. E hoje a gente vai ouvir um pouco, visitar um pouco dessas memórias através dessa máquina do tempo que é o cérebro humano. Bom, a senhora poderia explicar um pouco a respeito do livro de Apocalipse? Qual o seu ver? Bom, meu querido netinho, em Apocalipse são muitas coisas que a gente vê que também tem coisas assim que pertencem a gente. Eu tenho assim também a passagem de aquela mulher e que se chama Nossa Senhora. Ela grávida, passou momentos difíceis durante a vida dela toda, né? Foi uma mulher que, para trazer Jesus ao mundo, ela sofreu muito. E dentro desse nascimento de Jesus, o dragão, ele quis destruir Maria para que Jesus também não nascesse. E Maria foi uma mulher muito sofrida. Ela passou por muita coisa, muito sofrimento, passou muitas dores para que pudesse trazer Jesus ao mundo para salvar a humanidade. E quando Maria passou por tudo aquilo, ela confiou no nosso Deus. Porque quando a gente confia em Deus, a gente não pensa nem na gente. A gente não quer nem saber o que pode também acontecer com a gente. E Maria foi uma dessa, quando ela disse a Deus: estou aqui para fazer a tua vontade. E ela fez. Ela passou um momento de dor, de angústia, mas ela aceitou o plano de Deus. E quando a gente aceita o plano de Deus, a gente pode se preparar para sofrer. Mas esse sofrimento depois vem a vitória. Foi o que aconteceu com Maria. A gente viu que aquela serpente lutou para devorar Maria, porque assim Jesus não nascia. E aí não salvava o mundo, não salvava a humanidade. Mas Deus, Ele colocou aquela asa naquela mulher e fez com que ela voasse para que a serpente não destruísse o seu filho. E o que acontece hoje também conosco, muitas vezes a serpente está aí para nos devorar. E nós confiando nesse Deus, a gente vai vencer, porque eu venci também a morte. Muitas e muitas vezes, se eu for dar o meu testemunho das coisas que eu passei, talvez tenha que ser feito um livro muito grande. Foi muitas coisas. Eu venci a morte. Hoje mesmo eu pensava assim: Deus, teve um dia que eu estava vindo da igreja e quando eu vim da igreja eu vi um tombo atrás das minhas costas. E eu ia atravessando em uma rua. E quando eu vi aquele tombo atrás das minhas costas, eu virei para olhar. E eu não sabia que ali tinha um buraco. E naquele buraco ali, quando eu pisei ali, eu voei, e fui voando, voando, voando e fui longe. Tinha uma curva e eu entrei nessa curva e não tocava o pé no chão. E quando já estava perto da minha casa, eu vi que eu ia cair. E aí uma voz chegou no meu ouvido e disse: fecha o olho, Zequinha, porque se você não fechar o olho, você vai cair e o seu óculos vai quebrar
e vai cortar o seu olho. Fecha o olho, porque você fechando o olho, ele quebra, mas não vai lhe atingir. E eu, quando eu vi, eu já caí com a cara no chão e nem percebi a tragédia que já estava ali no meu rosto. E foi ali que eu já caí perto de casa. E quando eu vi, as pedras estavam tudo dentro da testa. Eu consegui tirar várias, mas ficou uma enorme que eu tive que ir para o hospital. E levantei dali, quando eu levantei dali, o óculos estava todo quebrado, mas não cortou nada do meu rosto, como aquela voz tinha me falado. E aí eu fui para o hospital. No hospital, o médico disse: que pedra enorme é essa? Que queda triste foi essa? Nós não vai poder costurar o seu rosto, porque cortou muito e perdeu vários pedaços lá no lugar. As pedras comeu, porque você caiu de bruço e lá as pedras cortou e aí destruiu, ficando essa pedra enorme ali dentro. E eu disse assim: doutor, por que não vai costurar? Ele disse: não pode, seu rosto vai ficar muito feio, mas nós não podemos costurar, porque se costurar ainda vai ficar mais pior. E eu disse assim: não vai não, doutor, porque o meu Deus a quem eu sirvo dia e noite, que me trouxe ao mundo, ele vai colocar esse pedacinho de carne tudo lá no lugar. Ele disse: e Deus abençoe que seja assim. E tirou aquela pedra enorme, tirou outras pedras menor, e ele disse novamente: o seu rosto vai ficar desfeituoso. E Deus não deixou ficar aqui. Hoje meu rosto está aí, só tem um sinazinho bem pequeno e não conseguiu. Então são coisas que acontecem nas nossas vidas, assim como também aconteceu com tantas pessoas que serviu a Jesus Cristo e que essas pessoas que servem a Jesus é sofredor. Eu tive outras visões, muitas visões eu tive, inclusive que eu fui à morte. Eu tive uma visão chegando ao momento de que era 7 horas da noite. E nessas 7 horas da noite, eu fui à morte. E eu venci a morte. Como eu venci a morte? Naquele momento que eu estava ali, eu vi um sono de repente, e aquele sono, ele veio a me levar imediatamente ao quarto. Eu disse: eu vou dormir porque eu não aguento nem mais levantar o corpo. E aí, levantei ali, toda encolhida assim, já entrei no quarto. Chegando lá no quarto, lá eu tive aquela visão, que eu ia morrer, mas eu ia viver. Eu ia passar pelo vale da morte, mas eu ia viver. E naquele momento, foi muito sofredor, porque eu cheguei e levada a um tanque, e chegando naquele tanque, lá tinha uma pessoa morta e estava quase em pé, nem em pé diretamente e nem deitado, mas estava numa posição que tivesse em pé de lado assim. E eu olhei para aquele homem ali, eu disse: meu Deus, vendo aquele homem se batendo lá dentro do tanque, eu disse: como eu vou poder fazer? E apareceu uma mulher na minha frente, vestida com o meu vestido, e ela disse, e eu perguntei para ela assim: você não está vendo o homem morrendo lá, você não vai salvar ele? Ela não me respondeu, saiu daquele lado e foi mais para distante do tanque, ficou lá me olhando para ver que eu ia salvar aquele homem. Chegando ali, ela ficou de lá me olhando. Eu continuei a perguntar a ela: você não vai salvar aquele homem? E ela não me respondeu. Eu disse: você não vai salvar, eu vou. E desci para pegar aquele homem lá dentro. E quando eu cheguei, peguei ele, botei do lado de fora, e eu olhando ele, e ele já estava dentro do caixão. E eu continuei a olhar ele.
Foi ali que ele, com o braço direito, empurrou a tampa do caixão e disse para mim: eu vou lhe levar no meu caixão. E aí levantou e veio para cima de mim. Ele era um homem bem alto, bem escuro e muito bem forte. E veio para cima de mim, andando assim para cima de mim, e eu andando de costa. Aí, quando eu vi que ele ia me pegar, eu virei. E quando eu virei, eu vi que ele ia me pegar pelo ombro, eu avoei. E quando eu avoei, ele viu que eu avoei, abrindo os meus braços, se via de uma asa. E aí, quando ele viu eu avoar, ele olhou também para cima e foi a voar. Só que ele não tinha força, porque a força que estava em mim era de Deus. E ele era um homem tão mau que ele me disse a mim assim: eu vou lhe levar no meu caixão. Eu disse a ele: eu vou te mostrar que eu sou mais forte do que tu. E nessa hora foi que eu avoei. E ele viu a voar e ele abriu os braços também para voar. Só que ele não conseguiu voar. E quando ele me viu voando, eu virei para trás, deixei um braço batendo minha asa, e com o outro eu virei para ele e disse: eu não te disse que eu sou mais forte do que tu? E aí ele olhou para mim e fez aquela careta tão feia assim, encolhendo as mãos, e fez assim, aquele grito, encolheu a cara, encolheu a mão. E eu fui melhorando e fui para casa novamente. Chegando em casa, eu comecei novamente a passar mal. Voltei para o hospital. Chegando no hospital, e eu já passava mal, pior do que o que eu estava. E eu disse ao médico: doutor, eu vou morrer, mas eu vou viver. Ele disse: você não vai morrer, eu não vou deixar você morrer. Eu disse: mas eu tenho que passar pela morte. Eu vou morrer e vou viver. E aí, o ventilador voou de lá da parede e caiu em cima de minha barriga, e foi fogo para tudo quanto foi canto. E eles tentavam apagar aquele fogo, mas não conseguia, tentava pegar o ventilador para desligar, não conseguia. E eu disse: eu tenho que passar por isso. E aí, quando eles viram que eles iam também morrer queimados, eles correram e me abandonou ali. E continuou o ventilador em cima da minha barriga, pulando, e muito fogo, muito fogo, muito fogo. E eu ali, eu não me movimentava para nada, eu estava paradinha. E aí precisou eles ir lá atrás, desligou o contador para que o ventilador parasse. Eles pegou o ventilador e colocou no mesmo lugar. E aí eu entrei em coma. Eu já não voltei mais. E aí o médico que me atendeu mandou avisar minha família que eu estava entre a vida e a morte e tinha que me tirar dali urgente. Então ali, mais tarde, eu fiquei ali muito tempo, sem oxigênio. Só que, como eu tinha entrado em coma, foi ali que eu fui morrendo. E o médico tentou salvar a minha vida, mas não conseguiu mais. Até que eu fui parando, o coração começou a diminuir, o batimento cardíaco, e até que aconteceu que eu parei. E aí eu tive a parada cardíaca. Eu tendo essa parada, o coração parou e o médico chegou, mandou procurar minha família imediatamente, que até aí minha família não sabia que eu estava morrendo lá dentro do hospital, porque eles tinham ido ver o homem morto mesmo dentro do tanque. E o homem estava realmente morto no tanque. Que eles conseguiram achar essa pessoa morta, como eu tinha sonhado. E aí, quando minha família chegou, o médico disse: leva para Santo Antônio. Eu fui para Santo Antônio, lá em Santo Antônio, eles constatavam que eu estava morta. Mas saindo daqui de Castro Alves até Santo Antônio de Jesus, aquela mulher que estava comigo lá no tanque, na beira daquele homem morto, ela me acompanhava. Ela não falava comigo, ela só batia, dava um tapinha na testa. Depois ela dizia assim, a palavra só era essa: olhe, não se preocupe, tudo vai dar certo. E aí ela continuava sentada do meu lado, só que eu já estava toda gelada, já não tinha mais respiração nenhuma no meu corpo. E chegando em Santo Antônio,
E aí no caminho ela ia conversando comigo. Ela ia dizendo, olha, aqui é tal lugar, aqui é tal lugar. E ela ia dizendo, aqui é o Genipapo, aqui é o Candial, aqui é o Genipapo, aqui é Sapé. Houve um assalto no caminho, estava lá uma corda, que eu já tinha falado também que tinha alguém lá com uma corda no caminho, era um assalto. Ela me avisou que tinha essa pessoa, estava lá com essa corda, quando pensou que não, o carro parou no caminho, aí suspendeu a corda, mas Deus conseguiu levar esse carro para adiante e a corda soltou e a gente passou, porque já era 12 horas da noite, era muito tarde, não tinha movimento na estrada, e a gente foi vencendo. E ela dizendo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Chegou perto de Santo Antônio, ela disse, aqui é a praia do Dendê, não se preocupe, tudo vai dar certo. E ela foi conversando comigo assim. Chegando em Santo Antônio, os médicos já estavam me esperando, aí veio aquele bastante médico me socorrer, e quando ele chegou, ele disse para minha menina e meu genro, nós não podemos fazer mais nada, ela está morta, ela está morta. E aí minha menina disse, mas ela prometeu que ela ia morrer e ia viver. Quem morre não vive mais, isso disse o médico. E ela foi, continuou. E essa moça continuou. Quando chegou lá junto do outro médico, ele disse, voltei, eu sou de Salvador, e nós estava de plantão, mas a gente já está indo embora. Só que quando eu vi ela nova, eu voltei para socorrer ela. E chegando aqui, ela não tem mais vida, ela não tem um pulso da perna, ela não tem um do braço, ela não tem um do pescoço, o coração dela está parado. E ali eu fiquei morta ali. Aquela pessoa que estava comigo entristeceu, ficou triste, muito triste. Aí sentou numa cadeira assim lá na frente, mas não falava mais comigo, ficou triste ali. Depois ela se levantou e veio para junto de mim e disse, bateu na minha testa e disse, tudo vai dar certo. Foi aí que o médico disse, já que vocês estão insistindo, eu vou levar lá para dentro para fazer os exames, para provar a vocês que ela está morta, ela não está viva. E aí levaram lá para dentro o meu corpo já morto mesmo, e quando chegou lá dentro, eu fui levada até mesmo numa cadeira de roda, eu fui na máquina, aí chegando lá dentro, me tiraram da máquina e colocaram na cadeira de roda para poder chegar até o lugar de fazer o exame. Aí a moça disse, vixe, se ela estava viva, alguma veia lá dentro, com o tombo da cadeira acabou morrendo. Tudo isso eu via e eu recebia todas aquelas mensagens através... A senhora permanecia ainda consciente? Para mim, eu achava que eu estava consciente, mas na realidade eu não estava, porque o coração já estava parado há muito tempo. Não tinha sinal vitais. Aí, foi aí que ela chegou para mim e disse novamente, tudo vai dar certo. Agora, eu não gostei porque aquela pessoa que vinha ali trazendo, aquelas duas pessoas, disse assim, vixe, se tem alguma coisa viva de veia, acabou. Eita diacho, ela disse, eu não gostei deste nome, porque essa pessoa usou o nome, palavra diacho, e palavra diacho significa diabo. E para nós que significa que ama de verdade ao nosso Deus, nós não aceitamos essa palavra pesada, porque a palavra diacho vem de uma palavra perigosa, e nós que servimos a nosso Deus dia e noite, nós não aceitamos esse nome. Fazendo aquele exame, eles constaram que eu estava morta mesmo, porque o coração parou, zerou. E foi ali que me abandonaram ali, disseram que podia trazer, deram papel para poder até mesmo ser enterrada, porque eu não tinha vida. Minha menina dizia que não, que eu tinha prometido, que eu ia morrer, eu ia passar pelo vale da morte, mas eu ia viver. Então, eu fiquei lá vários dias sem medicamento, sem soro, sem nada, morta, gelada e dura, como se fosse uma pedra. E dentro de vários dias lá, a mesma voz chegou e me chamou pelo nome e disse, acorde, acorde, porque os médicos já estão entrando para mandar você sair daqui. E se você sair daqui para onde ele está mandando, você não vai voltar mais. Acorde. Eu acordei glorificando a Deus e dizendo a ele,
e que só Ele era o dono da minha vida, porque foram muitos dias eu morta, abandonada, até mesmo a pessoa que estava comigo me abandonou lá, como se eu estivesse no túmulo, mas ela voltou para me avisar que eu tinha que viver de novo. Aí me deu umas mensagens, grandes mensagens, que era do céu, que era para eu sair dali e quando eu voltasse para casa, para eu fazer tudo como estava ali. Continue a fazer tudo que você já faz. Ela disse para mim, você é uma pessoa preciosa de Deus, continue a fazer tudo que você já faz. E o que eu vou lhe mandar você fazer aqui é só ir na casa de uma pessoa que tem 6 meses, que está sem comer, porque são 6 anos sem estar diretamente dentro do hospital. E essa pessoa foi para casa e não se alimenta, só se alimenta pelo líquido, tomando líquido, mas comida nada. Faz 6 meses que não come. Chegou de Salvador e está em casa. E eu vou lhe mandar você ir para lá. E eu tive alta, porque o médico me disse a mim que não podia. Quando eu acordei cheia de vida, cheia de sangue, saudável. E ele gritou, correram com medo no momento, porque eu estava morta, vivi de novo. E eles disseram que não sabia o que estava acontecendo. Passei por uma bateria de exame e não constava que eu tinha doença nenhuma, estava saudável. E eles disseram que não sabia, só que eu estava com o braço ainda esquecido, e o braço esquerdo esquecido e a perna esquecida. E eu perguntei ao médico, e aí? Ele disse, eu não vou poder passar um comprimido para você, porque o Deus que lhe trouxe, lhe deu a vida novamente, é Ele quem vai curar. Nós não pode passar nada para você. Eu disse, nenhum remédio, ele nada. Eu disse, eu estou com fome. Ele disse, eu vou providenciar comida para você. E você quer comer o quê? Eu disse, eu quero comer frango, feijão, salada e carne. Eu quero lombo. E ele disse, isso mesmo, agora mesmo você vai ter tudo. Aí preparou os exames e não deu nada, me alimentou e mandou eu vir embora para casa sem nenhum compromisso. Fiquei em casa 8 dias, com esse braço e essa perna esquecida. Eu olhei para o céu, ia dar 3 horas da tarde. Eu deitei 2 horas da tarde e disse a Deus assim, ô Senhor, Tu não me quer nesta cama. Tem tanta gente lá fora me esperando. E eu aqui na cama não posso fazer nada. Então, Tu vai me deixar nesta cama? E foi ali que eu dormi. E quando eu dormi, uma voz chegou novamente no meu ouvido, me chamou pelo nome, dizendo assim, Zequinha, acorde, é 3 horas. Você não disse que não queria ficar numa cama? Levante. E eu acordei, quando eu acordei, eu estava com o relógio no braço, quando eu acordei, era 3 horas certinho, sem passar 1 minuto, como aquela voz me falou. E aí aquela voz que tinha falado comigo, me indicou que eu tinha que ir para a casa desse senhor, que estava já que eu tinha ficado curada, eu tinha que levar essa cura para ele. Então, eu acordei e já estava curada e não sabia que eu estava curada do braço e da perna. Então, ali, eu me levantei como se eu estivesse num sono mesmo profundo e não percebi que estava curada. Aí eu fui para a porta, que quando eu cheguei na porta, eu percebi que eu estava curada do meu braço e da minha perna. Eu voltei, peguei a minha Bíblia e fui direto para a casa do Senhor, que estava doente. Cheguei na casa dela e no caminho eu falei com Deus assim, Senhor, não deixa eu encontrar ninguém antes que eu fale com o seu Pedro. E eu não encontrei dentro da rua, passei a rua toda, não encontrei ninguém, não falei com ninguém, eu tinha que falar primeiro com ele. Chegando na casa dele, bati na porta e a esposa dele me atendeu. Eu disse, Dona Maria, eu quero ver seu Pedro. Ela disse, ô minha filha, todos os amigos de Pedro, vêm aqui ver ele e volta chorando porque a violência da doença dele não deixa que ninguém chegue perto dele. Então, ele não aceita mais visita. Hoje mesmo chegou uma pessoa de infância dele
e saiu chorando porque ele não aceitou ver. E ele chorou muito. E quando as pessoas chegam de junto, ele quer morder, ele quer bater. Então, aí disse para ela, Dona Maria, abre a porta, porque eu trouxe um recado do céu. Eu fui curada agora 3 horas, Deus me enviou para a casa de vocês, para que seu Pedro seja curado. Abre a porta que eu vou falar com ele. E aí ela abriu a porta do quarto. Quando ela foi abrindo a porta do quarto, ela disse, tu fica aqui, que eu vou saber dele se ele pode receber a tua visita. E eu disse a ela, pode ir. Olhando para o lado da sala, eu vi um banquinho, eu peguei o banquinho, ela nem percebeu e botei atrás das minhas costas e fiquei de trás das costas dela. Quando ela acabou de abrir a porta para ir falar com ele, aí ele me viu, postou as mãos para o céu, porque ele não se mexia, os braços dele imediato se soltou, postou as mãos para o céu e tentava falar, mas ele não conseguia, porque ele já tinha perdido a voz, estava com 6 meses. E eu entrei com ela e ela dizendo, não chega perto dele para ele não te bater e não te morder. E eu não falei mais nada com ela, só cheguei de junto dele. E quando eu cheguei de junto dele, ele disse, não se preocupe, Dona Maria, ele não vai fazer nada comigo, porque eu trouxe um recado do céu para ele. E aí, quando eu cheguei de junto dele, ele estava deitado, aquele bolinho desse tamanho, assim, bem pequenininho na fralda, só tinha osso. E aí não tinha mais carne no corpo dele. E aí quando eu cheguei, ele me abraçou assim por cima do meu pescoço e colocou as mãos dele aqui nessa posição. Aqui, e Dona Maria com medo dele, pensando que ele ia me enforcar. E eu só dava sinal que podia deixar eu e ele, porque Deus estava comigo. E ali, e ele aqui me abraçou, e eu tinha que deitar por cima do corpo dele para que ele fosse curado. Ele estava muito frágil. E eu cheguei e falei com ele, seu Pedro, Deus me enviou até aqui. Eu tenho que deitar por cima do seu corpo para poder o senhor ter força. Eu trouxe a força do céu. E eu trouxe o recado do céu e não vou voltar para o céu sem não passar para o Senhor. E foi ali que ele chegou, aceitou que eu chegasse, envergasse o meu corpo por cima do corpo dele. E eu perguntei a ele, seu Pedro, qual é o seu inimigo? Que o senhor tem 60 anos, inimigo dele, que o senhor não fala com ele, diz que nunca vai dar o perdão. E ele tentava abrir a boca, mas ele não podia. Eu tornei a perguntar, seu Pedro, quem é o seu inimigo que o senhor não consegue dar o perdão? E ele tentava abrir a boca. Na 3ª vez, eu, seu Pedro, quem é a pessoa que o senhor disse que nunca vai dar o perdão? Ele disse, o meu irmão. A boca se abriu e ele falou. Eu disse, pois, eu fui curada agora, e o senhor agora acabou de ser curado, o senhor vai agora levantar, o senhor vai andar, e o senhor vai aceitar que eu mande buscar o seu irmão, que também é seu inimigo, que disse que nunca vai lhe perdoar. Ele vai vir para lhe dar o perdão, e o senhor dá o perdão a ele, para que o senhor possa fazer como eu estou voando. E o senhor, ele disse, acabei de tirar uma capa preta das minhas costas. Eu estou tão leve que já estou voando. E aí, eu mandei buscar essa pessoa veio, ele deu perdão, perdoaram os dois. E aí a gente conversou, ele mandou buscar a família toda que ele, na doença, fazia sofrer, falava palavras pesadas, enquanto ele falava. E ele saiu perdoando os filhos tudo. E aí eu disse, a minha missão eu acabei de cumprir. Aí ele disse, e aí? Eu disse, eu no hospital, quando eu fui curada, eu desejei comer. Ele disse, eu estou com uma fome imensa. E eu disse, e o senhor quer comer o quê? Ele disse, um escaldado de frango. E mandou a esposa fazer esse escaldado de frango para ele comer. Engraçado, eu no hospital, quando eu fui curada, eu disse que eu queria comer
feijão, frango assado, salada e um pedaço de lombo. E foi tudo feito na hora e passou e eu me alimentei. Ele comeu para ficar forte também, ele recebeu essa graça de Deus, ele comeu esse frango como ele desejou comer, o escaldado de frango. E eu disse para ele, a mensagem do céu foi que o Senhor ia ficar curado agora. Ele levantou, ele sentou, nós conversou, ele levantou, desceu da cama, conversou, andou dentro da casa toda. Eu disse, a minha missão eu cumpri, já estou indo para casa, porque ninguém sabe que eu fui curada para estar aqui. E ninguém sabe, todo mundo está sabendo que eu estou dormindo em casa, mas eu estou aqui, eu vim trazer a mensagem que eu recebi. Maravilha. Aí ele chegou, ele foi, eu fui-me embora para casa e ele foi e chamou a esposa. Isso já era de 3 horas, já dava 5 horas da tarde. E ele disse assim, Maria, senta aqui que eu preciso deitar no teu ombro. E ela sentou. E ele disse, agora eu estou indo para o céu, voando como um passarinho. E deitou no ombro dela. E assim que deitou no ombro dela, ele equilibrou o pescoço e foi embora para o céu. Porque ele perdoou a pessoa que ele tinha 60 anos de ódio dessa pessoa. Eles dois era muito... Tinha aquele rancor lá dentro, que foi briga de criança e não se perdoava. Então, para a gente saber o tamanho que é a alegria do perdão, o valor que tem o perdão. Gente, eu digo para vocês, a pessoa que não perdoar o seu irmão, ele não pode entrar no céu. Porque eu precisei entrar no vale da morte, eu precisei morrer para salvar outra pessoa. E a pessoa que era mal, essa pessoa morreu de verdade. E se acabou num tanque. E essa pessoa, ele se salvou porque ele perdoou. Porque Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, ele perdoou o ladrão. Todas aquelas pessoas que fez ele sofrer no mundo, ele abriu os seus braços e perdoou toda a humanidade. E disse a Deus, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Ele deu esse exemplo para nós, para que a gente aprenda a perdoar, que a gente não aprenda a fazer o mal, mas fazer sempre o bem. E por isso eu estou aqui hoje. Eu passei por muitas coisas de morte na vida, porque se eu fosse contar todas as histórias que eu já passei e já venci, eu digo a vocês que não era pingo de livro. Pois, minha irmã, eu digo a vocês uma coisa, Jesus Cristo nos ensinou isso, Maria nos ensinou isso, porque ela sofreu muito, ela perdoou e perdoa até hoje pessoas que ainda não têm ela como a mãe do Salvador, mas ela é sim a mãe do Salvador. Ela foi muito martirizada, mas ela soube perdoar, porque Deus ensinou a gente a perdoar e isso nós vem fazendo até aqui. Então eu agradeço a Deus, né, por tudo que eu já passei e pela oportunidade de conversar com vocês. Eu só digo a vocês, aprenda a amar, se converta, deixe todas as maldades, deixe o coração de vocês puro e purificado, porque assim vocês vão ver a glória de Deus como é maravilhoso. Obrigadão, irmão, por ter aceitado. Meu filho, se um dia se quiser outra coisa, a gente grava novamente. Desde já, a gente já vai encerrar por aqui. Vocês podem também estar comentando, qualquer coisa, se tiver alguma coisa para perguntar também a ela. Estou disponível. Tá de olho. E aí, relatando a ela. Após isso, abrir mais espaço, se tiver mais tempo, para ela estar revoltando aqui novamente, para estar contando essas situações incríveis, experiências, né, que ocorreu com a vida dela. Mas, desde já, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Um forte abraço e até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.